Nós começaremos nesse vídeo o estudo das máquinas térmicas. Esse estudo ele pode ser iniciado a partir da segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, então, é o objeto principal desse vídeo. Mas para chegar à segunda lei da termodinâmica é interessante traçar um histórico dessa tecnologia. As máquinas térmicas elas começaram a ser desenvolvidas no século XVIII e o desenvolvimento delas deu origem à Revolução Industrial. Você tem uma máquina que utiliza calor, por exemplo, a queima de carvão. Essa máquina, com a parte desse calor, produz movimento, por exemplo, numa indústria de roupas, de malhas, como na Inglaterra, você estuda na história, isso aconteceu. E outra parte desse calor, ele é enviado para a atmosfera da Terra. Ele é, digamos assim, perdido num lugar chamado fonte fria. Vamos estudar um pouquinho sobre a máquina térmica agora. A máquina térmica ela tem um princípio de funcionamento regido por uma lei, a segunda lei da termodinâmica. Mas antes de entender essa lei, é legal você ter em mente o seguinte: a máquina térmica retira calor de uma fonte, geralmente onde tem a combustão. Uma parte desse calor é transformada em trabalho na máquina térmica, isso é onde ocorre o movimento que se espera da máquina, e outra parte desse calor é rejeitado para a fonte fria. Ou seja, a máquina térmica retira calor do local onde ocorre a combustão. Com esse calor produz o movimento útil, o que nós precisamos dessa máquina térmica, e uma outra parte desse calor é rejeitado para um local que nós chamamos de fonte fria. O aparelho chamado máquina térmica, então, ela está entre a fonte quente e a fonte fria. Fonte quente, onde há a queima do combustível, a combustão, que geralmente numa caldeira, por exemplo, transforma uma parte da água em vapor. Esse vapor movimenta as engrenagens da máquina e dão para nós um trabalho, a energia útil que essa máquina deve fornecer. E uma outra parte desse calor é perdido, é dissipado na fonte fria, que na maioria das vezes é a atmosfera do nosso planeta, ou algo que se comunica com a atmosfera do planeta. Vamos começar então a estudar a segunda lei da termodinâmica, que possui dois enunciados. Enunciado de Kelvin Planck: é impossível construir uma máquina que, operando em transformações cíclicas, tenha como único efeito transformar completamente em trabalho a energia térmica recebida de uma fonte quente. Ou seja, a máquina térmica ela nunca possuirá rendimento de 100%. É impossível para uma máquina térmica retirar calor da fonte quente, converter integralmente esse calor em trabalho, em energia útil, sem perder calor para a fonte fria. Isso não acontece no nosso mundo. No nosso planeta, as máquinas térmicas têm rendimentos variáveis. Ela pode variar entre 20%, 25%, 30%. Por exemplo, a máquina térmica semelhante ao motor de um automóvel, o rendimento de um automóvel não chega a 30%, pessoal. Então, nenhuma máquina térmica, por mais evoluída que seja a tecnologia do século XXI, consegue aproveitar integralmente o calor gerado durante a queima do seu combustível. Esse calor gerado numa região da máquina chamada fonte quente, ele em parte é convertido em trabalho e outra parte é dissipada numa região chamada fonte fria, ou seja, é desperdiçada. A máquina térmica não tem então um rendimento de 100%. Esse foi o enunciado de Kelvin Planck. Temos um outro enunciado, o enunciado de Clausius, que diz o seguinte: é impossível que uma máquina, sem a ajuda de um agente externo, conduza calor para outro que esteja a uma temperatura maior. Ou seja, a máquina térmica ela só pode funcionar de acordo com uma condição. Ela retira calor de uma fonte que tem temperatura alta e, naturalmente, uma parte desse calor vai fluir para outro local, uma outra fonte que nós chamamos de fonte fria, que tem a temperatura mais baixa do que a fonte quente. Em resumo, de maneira geral, na natureza, ou seja, por processos puramente naturais, o calor passa sempre de uma região de maior temperatura para outra região de menor temperatura. A máquina térmica, então, não consegue inverter isso naturalmente. A consequência imediata desse enunciado é que o calor só pode passar de um sistema de menor temperatura para outro de maior temperatura,
se um agente externo realizar trabalhos sobre esse sistema, como nas máquinas frigoríficas. Ou seja, se você quiser inverter essa ideia, retirar calor da fonte fria e mandar calor para a fonte quente, é necessário um agente externo atuando. Esse agente externo nós estudaremos na parte da matéria chamada máquina frigorífica um pouco mais para frente. As máquinas térmicas, então, pessoal, têm essa característica que você vai ver agora no PowerPoint. Observe bem, elas operam em ciclos, transformando calor em trabalho. Desde aquelas antigas que eram usadas em trens e navios e nos primeiros automóveis, até as mais modernas, como um reator nuclear. Todas elas têm mais ou menos esse esquema que eu estou representando aqui no PowerPoint para vocês. A máquina funciona entre duas fontes, fonte quente e fonte fria. Ela funciona recebendo calor da fonte quente e produzindo o trabalho, que é o que nós desejamos dessa máquina, e infelizmente ela continua enviando calor para a fonte fria, que é o local do universo, né? Ou ali de onde nós estamos estudando, que tem a temperatura menor do que a fonte quente. Então a máquina térmica fica no meio dessa transferência de calor. O calor passa da fonte quente, na máquina térmica produz um trabalho relacionado ao movimento dessa máquina. Geralmente é assim, uma parte do calor da fonte quente pega a água que tem dentro da máquina térmica, transforma uma parte dessa água em vapor, esse vapor movimenta uma turbina, essa turbina movimenta diferentes utilizações industriais para a máquina térmica. E uma parte desse calor, infelizmente, é enviado para a fonte fria naturalmente, sem que o engenheiro que projetou a máquina desejasse isso. Isso ocorre naturalmente pelo aquecimento das peças da máquina, por atrito, por uma série de coisas que você pode imaginar que dissipam calor. E essa ideia de calor dissipado é um calor que não tem volta. Ele foi dissipado, ele não pode ser utilizado novamente pela máquina térmica. Então não é possível, por exemplo, reverter esse movimento de calor aí. Não dá para o calor voltar da fonte fria para a fonte quente e ser reutilizado pela máquina térmica. Basicamente foi o que você viu no segundo enunciado que nós estudamos anteriormente. A máquina térmica, ela não está livre da conservação da energia. Então, a conservação da energia, nesse caso, é o seguinte: o calor que sai da fonte quente, em parte, é transformado em trabalho que movimenta a máquina, que movimentava antigamente, por exemplo, uma locomotiva, uma máquina na época da Revolução Industrial, mas outra parte é enviada para a fonte fria, que nós chamamos de calor dissipado para a fonte fria. Bom, mexendo um pouquinho nessa fórmula, nós chegamos à equação que permite calcular o trabalho realizado pela máquina térmica. O trabalho realizado pela máquina térmica é o calor que vem da fonte quente menos o calor que vai para a fonte fria. Ou seja, a energia útil, o trabalho que essa máquina realiza, é a diferença entre o calor que ela recebe menos o calor que ela desperdiça na fonte fria. Agora nós temos a equação do rendimento, dado pela letra grega Ni. Rendimento é definido como a relação entre a energia aproveitada útil e a energia recebida, a energia total dessa máquina. A energia aproveitada por essa máquina é o trabalho. A energia total recebida por ela é o calor que vem da fonte quente, QQ. Esta equação aqui é a equação de um rendimento de uma máquina térmica. É o trabalho que essa máquina realiza dividido pelo calor que ela recebe da fonte fria. Ou seja, energia útil dividido por energia total. Desenvolvendo um pouco essa equação e usando a equação anterior, nós podemos entender que o trabalho pode ser substituído pela expressão calor da fonte quente menos calor da fonte fria, lembrando a você que isso tudo é dividido pelo calor da fonte quente. Aplicando a matemática mais elementar aqui nessa fração, nós temos o seguinte: calor da fonte quente dividido por calor da fonte quente menos calor da fonte fria dividido por calor da fonte quente. Ou seja, esta equação
é equivalente à primeira. Simplificando, temos, olha, rendimento, NI, igual a 1 menos QF sobre QQ. Alguns comentários sobre essa equação aí. Rendimento é o valor, o número 1 menos QF sobre QQ. Ou seja, é 1 menos alguma coisa. Esta alguma coisa aqui é sempre menor do que 1. Então você tem 1 menos um número menor que 1. O resultado dessa equação dará um valor obrigatoriamente menor do que 1. Ou seja, o rendimento estará sempre entre 0 e 1. Sempre. Ou seja, ele pode ser 0,5, 0,3, 0,8, etc. Mas sempre entre 0 e 1. Nunca maior do que 1 e nunca negativo. É impossível essa equação aqui fornecer um valor negativo ou ainda um valor maior do que 1. 1 é equivalente a 100%, né? 1 ou 100% seria o rendimento de uma máquina térmica ideal, que ela é impossível de ser, ele é impossível de ser atingido na prática. Então o rendimento de uma máquina térmica real, que é o que nós temos no dia a dia, ele é sempre menor do que 100%, ou seja, sempre menor do que 1. Imagine, por exemplo, que você tem uma máquina térmica com rendimento 0,5, que é equivalente a 50%. Significa na prática o seguinte: ela recebe uma quantidade de calor da fonte quente e apenas 50% desse calor é convertido em trabalho. Essa é a ideia do rendimento de uma máquina térmica, né? Acontece o seguinte: o rendimento nos dá diretamente a fração da energia total que é convertida em trabalho. Se o rendimento de uma máquina térmica for 0,3 ou 30%, significa na prática que ela é capaz apenas de converter 30% do calor total que ela recebe em trabalho. Só isso. E o rendimento é uma grandeza adimensional, sem unidade. Por quê? Porque ele é representado pela divisão de duas grandezas físicas de mesma unidade: trabalho e calor que a máquina recebe da fonte quente. Então, por exemplo, o rendimento poderia ser dado por joule dividido por joule, a unidade do rendimento. E ela não aparece então na fórmula. O rendimento é um número puro, adimensional, sem unidade. Esses exercícios nós vamos ver durante a resolução da lista de termodinâmica. Preparei para vocês uma lista, já está postada no AVA, com solução, que eu vou narrar ao longo de um outro vídeo. São esses exercícios aí, você pode tentar fazer e depois assistir a aula de resolução. Pessoal, muito obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.